Eu queria aproveitar. Bom, antes da resposta deles, eu já vou mandar a resposta aqui para vocês já irem pensando, né? Porque vocês vieram de uma situação muito humilde, correram atrás, abriram a própria empresa de vocês. Eu queria que vocês dessem um panorama de como é que é empreender no Brasil e por que que é tão difícil, né? A gente ouve sempre falar, por conta da burocracia, por conta de tudo, por que que é tão difícil você abrir uma empresa, ter o seu próprio negócio, correr atrás disso no Brasil? O que que atrapalha? Quero que vocês tragam experiências a respeito disso. É só um disclaimer rapidinho de um negócio que o Murilo falou que é muito interessante, que é das coisas que não são garantidas, né? A faculdade não vai garantir sucesso, o livro não vai garantir conhecimento, Uhum. formar, né, em qualquer coisa não vai garantir que você vai seguir aquela profissão, né? Então essa coisa de não ser garantido se você fizer o mínimo, fazer o mínimo nunca te garante nada. Então, esse negócio de não ter uma garantia certa só por fazer aquilo ali que todo mundo acha que é o modelo é muito interessante, real. É. E com relação ao empreendedorismo no Brasil hoje? Com relação ao As empreendedorismo no dificuldades. Brasil é realmente uma dificuldade. Primeiro começa pelo incentivo que o Murilo falou, né? Te forma para ser funcionário de qualquer empresa, né? Não te forma para você. O que não tem nada de errado, Não obviamente. tem nada de errado. A empresa precisa de funcionário. E se você quiser seguir um caminho diferente hoje, você tem que buscar conhecimento fora do que já é aquela linha. Aquela linha de. O pessoal costuma falar que é linha de produção. Uhum. Aquela linha que você tá ali na infância, você vai pra escola, depois da escola faculdade, depois da faculdade você financia uma casa, um carro. Aí você casa primeiro, financia a casa, um carro, aí depois se aposenta e vai dar uma viajadinha ali pelo interior, né? Pagar os financiamentos, fazer consignado. Então, geralmente tem Vai uma. pra Disney, se for. Vai pra Disney. Ir pra Disney Já é. é um pouquinho mais agarrado, mas Talvez se der pra ir pra Play Center, Disney. né? Se tivesse aberto. Não. Você Vai no vai Beto pra Carreiro. Disney. Então. Primeiro começa na falta de incentivo. E depois vai pra questão da ambientação, né? Como dificilmente você vai se inserir num ambiente de empreendedores. Tipo, pode parecer que é extremamente inclusivo, mas não é extremamente inclusivo. Para você estar num ambiente de empreendedores, você tem que conhecer algumas pessoas, ou você tem que se colocar nessas situações, porque não é só da parte do vitimismo que o negócio não chega até a pessoa também tem que ir lá. Mas é um pouquinho mais de barreira para que a pessoa vá até essas coisas, né? As divulgações desses eventos, às vezes, hoje chega muito mais, né? Mas na época que eu comecei não chegava tanto. A divulgação onde estava acontecendo um evento de empreendedorismo que incentivava você, ensinava você como montar uma empresa, ensinava o que é um modelo, um plano de negócio, uma análise SWOT, uma análise de mercado. Agora falando palavrões aqui, Uhum. mas isso aí geralmente para você montar uma empresa, você coloca tudo isso daí no papel, né? E todo esse incentivo antes não tinha. Hoje está um pouquinho mais presente. A gente já caminhou bastante rumo a um incentivo ao empreendedorismo verdadeiramente bom, mas a gente tem muita estrada ainda pela frente, né? Você acha que o Estado ajuda ou atrapalha nesse caminho, Murilo? Olha, atrapalha e muito. Infelizmente. Demais. Acho que se o Estado ficasse parado, já estaria ajudando. Quem falou Né? exatamente o negão aqui, quando ele Sério, veio. falou, pra você ver. Porque assim, a gente tem que entender que hoje empreendedorismo é como se fosse uma palavra bonitona, né? Só que lá na quebrada era o famoso, trabalho por conta. Ou faço meus corres ou algo do tipo. E a gente tem que entender que uma parcela que hoje empreende é muito mais na questão da necessidade do que uma escolha. Tipo assim, o cara, vamos supor. Isso porque eu conheço pessoas assim. Foi lá, entrou numa faculdade, foi prometido pra ele anos e anos que a faculdade ia garantir um puta salário, um sucesso financeiro. Foi lá, se matou de pagar, às vezes fez um financiamento, né, estudantil, que possivelmente foi perdoado recentemente, mas estava pagando até hoje. Só que aí ele não garantiu um bom trabalho. Provavelmente a faculdade foi péssima. Exato, então aí ele falou, pô, e agora? Agora eu vou ter que trabalhar por conta, né? Vou ter que fazer meus corres. E a partir disso, existe aqui também uma parcela que tem essa vontade de empreender, mas às vezes desconhece que isso é empreender. Porque, novamente, não foi apresentado durante todo o ano ali educacional dela. Só foi apresentado que, você tem que entrar numa grande empresa. E se você der sorte, você vira um diretor daquela empresa. Geralmente era isso que se falava. Só que, a partir do momento que a pessoa decide empreender,
existe uma série de burocracias aqui. Primeiro, nunca foi ensinado como abrir um CNPJ. Aí ele vai falar, pô, ou eu vou ter que pesquisar isso no YouTube e correr um risco de errar de fazer isso ainda, por mais que hoje existe o MEI, é um processo muito mais fácil, ou vou ter que contratar um contador. Aí ele fala, pô, eu nem criei a empresa, já tem um custo, né? Pelo menos aqui de pagar essa prestação de serviço. E vamos supor que no decorrer desse projeto ele vem crescendo. Aí ele vai ter que contratar pessoas. Aí ele já vai ver numa parte relacionada, por exemplo, de burocracia sobre impostos, que o tanto de imposto que ele vai ter que pagar, vê aquilo de uma maneira meio que injusta, porque ele não vê um retorno para a população como um todo. E fora também de muitas vezes, isso eu falo porque é uma dor que às vezes a gente acaba encontrando dentro do favelado investidor, é encontrar pessoas meio que qualificadas para determinadas áreas. Né? Então hoje, por exemplo, a gente tem alguns cursos dentro do próprio favelado investidor para gerir e literalmente modelar essa pessoa. Né? Porque a gente fala, ó, a gente precisa de tal coisa porque está muito mais ligado ao digital. E isso não é ensinado, né, em nenhum momento da vida. Então a gente vai lá, tem um treinamento dentro da empresa. Mas quantas empresas fazem isso ou têm condições de fazer isso? Né? Então, às vezes, você acaba contratando errado. Então, já é mais uma dor de cabeça ali, tanto para a pessoa, porque ela acreditou que poderia performar dentro da empresa, e também para o próprio cara que criou o próprio negócio. E ainda assim, está pagando uma série de impostos nisso daqui. Né? E eu falo, tipo, tem mês que, sei lá, dentro do favelado investidor, a gente fala, aqui foi uns 5 salários de político só através de impostos. E aí, o que me causa uma certa revolta mesmo é, novamente, a escola que eu me formei é a pior escola da Zona Oeste de São Paulo. Tem matéria na TV falando sobre isso. E tá lá do mesmo jeito. Né? Tem um AMA lá na Quebrada que dificilmente tem todos os médicos ali para atender toda a população que vai ali precisar de um serviço médico. Né? Você vê a estrutura, as ruas da Quebrada. Pô, tá cheio de buraco. E o cara lá da Quebrada tá pagando IPVA também. Então você vê que dentro dessa rotina, vamos dizer assim, dessa jornada do empreendedor, ele está correndo um grande risco, está pagando muitos impostos, né, independente ali da categoria de empresa que ele criou, e com grande chance de quebrar ainda. Porque qualquer problema que ele tenha, ou às vezes ele pagou um imposto errado, só que ele é multado por isso. Não tem um incentivo para o cara que está começando pequeno. Eu não estou falando o mega empresário ou algo do tipo. Estou falando um moleque da Quebrada que fala assim, mano, vou criar uma lojinha de adega para vender bebida, que é pro pessoal comprar aqui pro baile funk. É isso que acontece. Né? Ou vou montar um mercadinho aqui pra Dona Maria fazer suas compras, porque aí no supermercado é longe, né? E às vezes é mais caro. Então, isso vai, como eu posso dizer, desmotivar muito a galera, né? E por isso que acontece que muita gente, às vezes, acaba indo pra informalidade mesmo. Fala, não vou criar um CNPJ nem nada, porque eu não vejo um retorno, é muita burocracia, vou continuar correndo o meu risco, né? Eu já tô tomando, às vezes, um crédito em um banco, pagando juros muito altos, porque ele não tem um bom histórico financeiro, e ele tá dando a vida dele naquele projeto. Então, eu conheço muitas pessoas assim, que vêm da Quebrada, e estão todo santo dia, porque literalmente, às vezes, ela tá fazendo todo esse processo também por necessidade. Porque para ela querer um bom salário, às vezes, no mercado, grandes empresas às vezes não conseguem pagar, ela não tem uma qualificação profissional também, tem outra série de burocracia, ela não teve um bom estudo lá atrás que vai impactar no futuro dela. Então, novamente, parece que é uma coisa articulada, né? Que para sair disso daqui tem que ter uma energia muito grande e, de certa maneira, tem que ter uma ajuda externa, vamos dizer assim. Por exemplo, o nosso trabalho. Né? Para eu falar assim, cara, começa cuidando da sua vida financeira, que se pelo menos você conseguir juntar sua reserva de emergência, você tem um apetite maior para arriscar e montar seu negócio. Do que ficar se preocupando nas contas, no aluguel, no leite do filho. Porque ele vai falar, pelo menos a minha parte financeira tá garantida entre 6 e 12 meses aqui. E aí ele pode pegar até um crédito no banco e colocar todo no negócio. E aí ele vai para valer sem se preocupar com a parte financeira. E eu vejo hoje que a parte financeira, ela ajuda essa parte do empreendedorismo. Uma anda ao lado da outra. Né, para ter, vamos dizer assim, essa segurança emocional também, de não se preocupar com a conta do outro dia, porque já tem pelo menos uma reservinha ali.